está chegando aos nossos ouvidos, direto dos campos de batalha da Europa, uma notícia de grande magnitude. Extra, extra! Chega ao fim a Grande Guerra. Os canhões cessam seus trovões. E o clamor pela paz ecoa através dos continentes. Sim, meus caros ouvintes, é verdade. O horror que assolou a nossa terra está prestes a ser relegado ao passado. Tudo começou em 1918, em 11 de novembro. Nesta data se encerrava a Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha se rendia e assinava junto com os aliados da França ao Armistício de Copenhague, um documento que representaria a redenção e a derrota oficial da Alemanha. Além do armistício, também foi assinado o Tratado de Versalhes. Os termos diziam para que os alemães pagarem por volta de 20 bilhões de marcos alemães em ouro, que deveriam ser pagos até abril de 1921. Juntamente com o Tratado de Versalhes foi criada a Liga das Nações, em 28 de julho do ano seguinte. Sua funcionalidade era ser um espaço de discussão entre países, assim evitando novas guerras. Porém, não foi muito útil. A crise de 1929 foi desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, resultando na superprodução, excesso de crédito e a falta de regulação na economia. O Banco Central dos Estados Unidos contribuiu para o problema. Em 1920, aumentando a oferta monetária, isso causou o desemprego e a pobreza no país, e afetou países como o Brasil, que viu suas exportações de café despencarem. O governo brasileiro adotou medidas como queimar toneladas de café, para evitar uma desvalorização ainda maior. A Revolução Russa. Você deve estar se perguntando, e a Rússia? E a União Soviética? Quando vamos chegar nessa parte? Ótima pergunta. Na verdade, essa história russa começa antes do término da Primeira Guerra, em 1917. Tudo iniciou-se com um evento histórico da construção do Estado Socialista na Rússia, com a queda dos chamados czar, que nada mais nada menos do que senão os imperadores que governaram a Rússia quase 500 anos atrás, até este exato momento da história. Com isso, instaurou-se um governo temporário e vários outros governos começaram a seguir. Com isso, já podemos ser considerados o início do governo socialista na Rússia. Após a Revolução Russa, quem subiu ao poder da Rússia foi, coincidentemente, um homem chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, mas também conhecido como Lenin ou Lenier. Foi um revolucionário comunista político e teórico político russo, que governou a Rússia comunista até sua morte, que ocorreu em 1924, e em seguida foi substituído pelo seu sucessor, Stalin. Aqui chegamos na principal parte do problema, a ascensão do nazismo e fascismo na Europa. O principal dessa história é Adolf Hitler, que começou na Alemanha em setembro de 1919, quando Hitler se juntou ao partido político renomeado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Um fato que intriga algumas pessoas é pensar como que Hitler, com um discurso tão estranho, conseguiu chegar ao poder tão facilmente. Para chegarmos a uma conclusão, temos que levar em conta todo o cenário que estavam os alemães, que seriam o início da Grande Depressão em 1929. O desemprego maciço, as propostas humilhantes do Tratado de Versalhes, o povo não estava satisfeito com o sistema democrático e estava se apoiando bastante em partidos nacionalistas. Além de boa parte da burguesia alemã, sentiram-se ameaçados e coagidos pelo sistema socialista. Então, eles se uniram e deram apoio ao partido nazista. Já o fascismo aconteceu na Itália com seu líder Benito Mussolini, ligado diretamente com a crise no qual o país teria passado junto das frustrações dos italianos em relação à Primeira Guerra, e assim como os alemães estavam com medo da expansão do socialismo. 1º de setembro de 1939 e 2 de setembro de 1945, as duas datas que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial. 8 de maio de 1945, na Europa, pela queda da Alemanha nazista. Mediante tal ação, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim com a assinatura da rendição nipônica, em 2 de setembro de 1945. 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançavam uma bomba atômica em Nagasaki. 2 de setembro de 1945, depois de concordar
em princípio com uma rendição incondicional, no dia 14 de setembro de 1945, o Japão se rende oficialmente, pondo fim à Segunda Guerra Mundial.